Fala, meus queridos! Tudo belezinha? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mané Cartola. E depois de uma rodada tumultuada, onde todo mundo tava ali alvoroçado, brigando pela desarme ou não do Verratti, finalização para fora ou não do Pedro. Enfim, o Cartola acabou se pronunciando depois de muitas horas, né? E não deu a finalização para fora do Pedro, que realmente não foi, e também não foi desarme do Verratti, essa é a maior justiça, né? E acabou beneficiando a grande maioria que tinha o Pedro como capitão mais calado e o Vitor Roque como reserva de luxo. Mas fica a indagação, será que eles fariam essa correria toda e dariam todo esse destaque, todo esse cuidado, todo esse zelo, se fosse outro jogador que não estivesse entre os mais calados? Para pensar um pouquinho aí, tá? E o Cartola também para refletir, certo? Como eu falei no vídeo de hoje, a gente vai escalar aí nosso time para a 23ª rodada, que é apenas final de semana. Teremos jogos de Libertadores e Sul-Americana agora no meio de semana, mas vamos aproveitar que o mercado já está aberto e vamos mandar bala nesse time do vídeo. Portanto, se você já é inscrito, deixa aquele like. Se você não for inscrito, convido na maior humildade aí a conhecer o canal e acabar se inscrevendo. Sem perder muito tempo. Bora lá, então. Vamos lá então, pessoal, o time do vídeo aí fez 102.60, foi uma excelente pontuação, muita gente passou dos 100 pontos devido àquilo que eu falei na introdução, né, pelo Pedro ter sido o capitão mais calado, não ter pontuado bem, né, foi tirada ali a finalização para fora dele, que realmente não foi, tem que ser justo de falarmos isso, né, e daí muita gente foi favorecida pelo Vitor Roque ser reserva de luxo da grande maioria, o Tigrinho mito aí, fazendo um hat-trick, né. Mas a questão que fica no ar aí, né, a indagação que fica e a reflexão é que será que o Cartola daria esse zelo todo, tanto cuidado, né? E se preocuparia tanto, né, com essas pontuações desses jogadores, Verratti, Pedro, se eles não estivessem entre os mais escalados? Essa é a grande indagação, tá? Porque os scouts, muitas vezes, os jogadores que são menos escalados passam batidos, né? E apesar de toda a reclamação, às vezes não são revistos, tá? Só um toquezinho que eu tô dando, né? Uma pequena reflexão por tudo que ocorreu aí esse final de semana. Vamos lá? Fazer aqui uma reflexão, né, uma análise do time aí. Vitor Roque arrebentou, como eu falei, Hulk dentro da média básica, mas o Galo não foi bem, o Santos jogou melhor, e se alguém tivesse que vencer o jogo, teria que ser o Santos realmente, né, o Verratti deu aquela decepcionada, deu uma travada ali contra o Ceará, que é um bom time, mas não dá pra ir bem sempre, o Coutinho foi bem demais, a Arrascaeta foi bem demais, Pikachu foi uma grande apostinha aqui que não deu certo, né, Reinaldo muito bem com SG, Gustavo Gomes com assistência, Rossi com SG, Felipe Luiz, enfim, de maneira geral, né, e o Lianco acabou fazendo aquele pênalti, né, que pelo amor de Deus, acabou estragando o SG do Galo. Mas não vamos ficar, né, filosofando muito aqui sobre esse time, já passou, vamos dar uma olhadinha aqui na tabela, como que será para esse final de semana. O primeiro jogo será sábado entre Vitória, né, e Fluminense às 16 horas no Barradão, jogo difícil, tá, jogo difícil, né, o Fluminense vem em queda no campeonato aí, tá em 10º lugar aí, né, faz 3 jogos que não consegue vencer, né? O Vitória tá na zona de rebaixamento, também é um time que tá com muita dificuldade de vencer. Jogo difícil, tá? Vou ficar um pouquinho fora desse jogo, teremos a escalação desse jogo, mas eu acredito que temos favoritos, mandantes melhores. No sábado ainda, às 18h30, no Newton Santos, Botafogo e Galo, né? O Galo não vem bem e o Botafogo, por mais tenha perdido, né, para o São Paulo, que o São Paulo tá numa pegada danada, né? O Botafogo em casa é um time muito forte, né? Apesar do momento ruim, venceu a última, né? Mas sempre é um time forte. E o nosso querido Galo, né, não vem muito bem dentro da competição, certo? É o 16º visitante, né, um dos piores, e não vence há 5 jogos, certo? Então, acredito aqui, favoritismo ao Botafogo. Ceará e Bahia, jogo difícil. Ceará é osso duro, né? É um time que em casa joga bem. O Bahia perdeu para o Cruzeiro jogando melhor, vai ter que ir em busca desses 3 pontos, porque caiu uma posição ali, né, no G4. Enfim, jogo difícil, mas eu ainda coloco um leve favoritismo pro Bahia, devido aos últimos resultados que o Tricolor de Aço teve quando visitou, né, o Vozão, comando de campo do Ceará, tá? Mas agora vamos chegar aos favoritos da rodada. Um dos grandes favoritos da rodada é o Palmeiras, jogando no Allianz Parque no sábado às 9 da noite contra o Fortaleza, né, que venceu seu último jogo, mas ainda está em construção, e o Palmeiras é um time, né, já há muito tempo consolidado com o Abel, que em casa está com desempenho, né, muito bom. 5 vitórias consecutivas, tá? São os melhores mandantes nesse momento, São Paulo e Palmeiras, mas São Paulo vai jogar fora de casa, então o Palmeiras para a rodada, disponível para a rodada, é o melhor mandante. Então aqui temos peças defensivas e ofensivas. Mirassol e Juventude. Juventude melhorou bastante com o Carpini, mas ainda fora de casa não tem um desempenho tão bom quanto jogando em casa, né? Apesar de ter perdido para o Flamengo, né, o Juventude vem mostrando algumas melhoras, mas o Mirassol está bem demais na competição,
né? Já tá aqui na 4ª posição, vem numa pegada, é um dos melhores times do retorno, né? Em casa é um time que dificilmente perde. Então, favoritismo também para o Mirassol. Peças defensivas e ofensivas também boas para esse jogo. Flamengo e Vasco, apesar de ser um clássico, todo respeito ao time do Vasco, os últimos clássicos, né, com o mando de campo do Flamengo, o Flamengo tem levado vantagem, tá? E o Flamengo é um time muito forte defensivamente, a melhor defesa do campeonato, né? Em casa segura muitos SGs, apesar do Vasco ter um bom ataque. Enfim, o Flamengo é sim favorito, peças defensivas e ofensivas também para esse jogo. Internacional e Grêmio, o jogo dos desesperados, os dois times gaúchos não estão bem na competição, né? Muito próximos um do outro, jogo de 6 pontos, certo? Inclusive, dependendo da conjuntura e do resultado aí, ó, o Grêmio pode chegar até na zona de rebaixamento, se perder para o Internacional, mas sinceramente tô fora desse jogo, tá? Ainda mais Grenal, que sempre é um jogo viril, com muitas faltas. Talvez o único jogador aqui que vale a pena para mim, ao meu ver, é o Alan Patrick, né? Que apesar que se esconde às vezes em jogos decisivos, é o cobrador oficial de pênaltis do Internacional, e a gente sabe que Grenal geralmente pode rolar um pênaltizinho, né? Então, nesse sentido, só o Alan Patrick nesse jogo. Sport Corinthians, né? Outro jogo muito difícil, porque o Corinthians fora de casa não tem um desempenho tão bom como na Neoquímica Arena, e o Sport é um time desesperado, né? Que tá na zona de rebaixamento, lanterna da competição, e tá brigando sempre por 3 pontos. Vou ficar um pouquinho de fora desse jogo. Santos e São Paulo, outro clássico difícil. São Paulo, né, do Crespo tá muito bem, certo? E o Santos do Vojvoda começa a mostrar melhoras. Outro jogo difícil, vou também ficar meio que em stand-by fora desse jogo um pouquinho. E aqui o outro grande favorito da rodada, o Cruzeiro e o Bragantino, que por mais que o Cruzeiro venha sofrendo gols em casa, é um time muito forte, andou tropeçando alguns jogos aí contra a Ceará, enfim, né? Mas ainda é sim um grande favorito, tem jogadores ofensivos e defensivos. Enfim, de maneira bem rápida, pessoal, não tem mistério essa rodada, basta apenas você acertar nas escolhas dos jogadores, que tem muitas opções dentro desses times. Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras e Mirassol, que são os 4 primeiros colocados, vão jogar em casa, então são os 4 grandes favoritos da rodada. Uma salada mista desses 4 times, o seu time tem tudo para ir bem nessa 24ª rodada. É 24ª, né? Eu falei 23ª, acho, na introdução. Acho que errei, hein? É 24ª. Talvez terei que gravar a introdução de novo, né? Inclusive, pessoal, aqui no Instagram já postei aqui os vencedores, tá? Do Ligas do Mané, né? O time dos sócios lá de tiro curto ganhou, fez 135, né, pontos. Até ganhei também um trocadinho em outras ligas aí que eu participo com esse time de tiro curto dos sócios, certo? Quem quiser participar do próximo tiro curto, né? É só vir e brincar, tá? Vou entrar aqui como convidado para mostrar para vocês. É só vir no nosso querido app do Catimbo, então tem link logo abaixo aqui na descrição. Vem na abazinha aqui de cartola, né? Coloca pro ladinho, né? Dentre os parceiros vai aparecer aqui, ó, o Ligas do Mané. Você clica e tá aqui as inscrições para a 24ª rodada. Quem quiser brincar vai ser muito bem-vindo, apenas R$5 a inscrição. Também postei aqui o desempenho dos times. Esse time agora do vídeo que nós iremos escalar fez 102,60, certo? E também postei aqui, ó, o time da live, né? O time que eu escalo toda a live, que tá bem demais esse ano, fez 106,50 e tá com 2.149 pontos no geral, né? 2.150 pontos no geral, uma excelente pontuação para um time aberto, né? Então, já fica ligado aí, teremos live sábado, meio-dia. Deixa eu ver mais. Tem a promoçãozinha do plano de sócios, né? Com 60% de desconto pro segundo turno, R$ 49,90, tá passando logo aqui atrás no banner. Quem quiser participar vai ser muito bem-vindo também. Ou então tem um link logo abaixo na descrição. Vamos embora para a escalação desse time, vamos vender ele todo aqui e vamos começar com o goleiro. Vamos lá, botar aqui pela média, né? Um dos melhores goleiros da competição, se não for o mais regular, é o Walter, né? Vem fazendo uma grande quantidade de defesa, já tem 65 da competição. Mirassol em casa é muito forte. O Juventude, por mais que tenha melhorado com o Carpini, né, ainda é um time que excede alguns SGs. Walter, uma das melhores opções jogando em casa. Outra grande opção jogando em casa é o Rossi, mas eu vejo já um goleiro, talvez para não tantas defesas, porque o time do Flamengo é um time de muita posse de bola e não deixa o adversário atacar, o que impossibilita a quantidade de defesas por Rossi em casa, mas é um SG bem viável para a rodada. Cássio contra o Red Bull Bragantino também me agrada bastante, né? Apesar do Cruzeiro perder alguns SGs em casa, eu acho que vale o risco sim, né? Porque o Cruzeiro tá na ponta da tabela e o Cruzeiro sabe que precisa de qualquer jeito desses 3 pontos para não deixar o Flamengo escapar, né? O Everton também contra o Fortaleza, né? Não vem pontuando tão bem assim, mas é uma perspectiva razoável de SG, certo? E daí nós temos outros goleiros mais de risco, para quem quiser dar uma arriscadinha, né? Inclusive tem o Léo Link aqui, ó,
do Botafogo, que o Botafogo não tá tão bem assim em casa, mas é um time muito bem postado defensivamente, né? E o Galo tem compromisso agora no meio da semana, talvez possa até poupar, inclusive a gente tem que ficar de olho aí, né? Pra ver, né, os times que estão na Libertadores e na Sul-Americana, como irão se comportar no meio de semana, como é que vai ser a escalação, pra ver se vão poupar ou não, né? E eu não vou fazer muito mistério não, vou no feijão com arroz, eu vou com o Rossi aqui no gol, né? Porque pelo menos tem uma perspectiva boa de SG, o Flamengo em casa é o time que mais conquista SGs na competição, só perdeu 12 até agora, né? E pode fazer uma outra defesa aí por ser um clássico, porque o Vasco é um time que ataca, é um time que tem ali o Felipe Coutinho finalizando. Enfim, tem o Verratti perigoso na frente, tem o Nuno que não é bobo num lado, o Rian, bom garoto no outro. Então, se ele conseguir segurar o SG, deve dar uma mitada, porque deve fazer pelo menos umas 2, 3 defesas aí, no mínimo. Vamos pro nosso meio de zaga, né? E vocês percebam que eu vou ficar assim nessa pegada aqui na parte de trás, tá? É Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro e Mirassol, tá? Ah, dá pra buscar outros nomes? A gente deixa pra lá e pra gente tentar dar uma peneirada, tirar a dúvida de vocês, certo? Vamos lá, zagueiros. Temos o Ferrarese que vive um momento excelente, mas já foi poupado agora contra o Botafogo, né? E o São Paulo tem um jogo importantíssimo da Libertadores agora no meio de semana, depois jogo de volta na semana que vem. Então tem que ficar de olho, né? Ver se o Crespo vai priorizar a Libertadores e vai dar mais um refrescozinho pro Ferrarese no final de semana. Mas fora isso, é um jogo difícil, mas é um cara que vem, né? Um zagueiro que vem pontuando muito bem, vem desarmando muito com uma média altíssima, tá? Vidalba me agrada bastante pra rodada, tá? Me agrada muito, acho um bom nome contra o Red Bull Bragantino. Léo Pereira e Léo Ortiz, pra mim, são os melhores zagueiros da rodada, né? Porque o Flamengo segura muito SG em casa, né? São zagueiros que vêm pontuando com certa regularidade e mais do que isso, né? Vem fazendo gols na competição. Então, se você vai com a Arrascaeta no meio, um zagueiro do Flamengo você tem que ter, né? Ou o Léo Ortiz ou o Léo Pereira, né? Pra tentar aquele combozinho na bola aérea. Caio e Alexander Barbosa também me agradam, não tanto quanto o Léo Pereira e o Léo Ortiz, né? Mas de repente tem uma boa perspectiva de SG aí, tanto o Barbosa quanto o Caio, o Pantaleão, contra o nosso querido Galo. Gustavo Gomes é outro nome muito bom para a rodada, né? Como eu falei, o Fortaleza, né, ainda é um time em construção, venceu a última, né? Mas o pai vai estar com muita dificuldade de fazer esse time pegar uma sequência boa de jogos. E o Palmeiras em casa engrenou, hein? O Gustavo Gomes voltou a jogar bem, voltou a fazer gol, dar assistência, vem desarmando, um excelente nome para a rodada. Fabrício Bruno, né? Tão bom quanto o Vidalba, gosto um pouquinho mais do Vidalba pela regularidade, mas o Fabrício Bruno tá no momento artilheiro, também vale a pena. James também vale teste no pezinho nele, tá? Mas eu não vou mentir. Prefiro ainda os zagueiros, né, do Cruzeiro, do Flamengo, certo? E do Palmeiras, tá? Quem é que eu vou botar na dupla de zaga? Vou fazer o feijão com arroz também, rapaziada. Vou fazer o feijão, vou com o Léo Pereira, tá? E vou com o Gustavo Gomes. Vou fazer uma grande mescla aqui das defesas favoritas. Vamos lá. Laterais, né? Paulo Roberto aqui só tem um joguinho. William, excelente nome. Ontem, inclusive, deu uma assistência. Tem chance de SG, tem bola parada, né? Desarma bastante, média básica. Ele e o Kaique são excelentes nomes, tá? Eu boto o William um pouquinho na frente, quem sabe. Juninho Capixaba, tem que ficar de olho nisso aí no Juninho, tá? Porque disseram que ele ia sair jogando, enfim, isso na semana já não aconteceu. Não vou nem olhar aqui o prováveis do Cartola, gente, porque o pessoal ainda não atualizou, né? Vai deixar para atualizar mais pro meio de semana em diante. Mas tem que dizer que tá fazendo um trabalho sensacional, rapaziada, aí, do Prováveis do Cartola. Parabéns, rapaziada. Show de bola, trabalho sensacional. Mas vamos esperar um pouquinho o Juninho. Mesmo assim, ó, não tá à frente dos laterais desses times favoritos para rodada pelo mando de campo. Reinaldo, por exemplo, né? É o cara do pênalti, da bola parada, vem pontuando bem. O Mirassol vem crescendo cada vez mais na competição. Tem perspectiva de SG contra o Juventude, excelente nome. Lucas Ramon pode ser um diferencial. Os jogos em casa, ultimamente, o Lucas Ramon vem pontuando até melhor que o Reinaldo, tá? Inclusive fazendo gols. Ayrton Lucas, gosto demais dele pra rodada, né? Mas como eu já tô com o Léo Pereira, não vou dobrar o Flamengo nesse sentido, não. Piquerez, outro excelente nome, mas como eu estou com o Gustavo Gomes, também não quero dobrar, quero evitar essa dobra. E claro, temos os laterais do Botafogo, tanto o Vitinho quanto o Alex Telles, vejo bons nomes, né? Ainda mais se o Galo vier a poupar, tá? Ó, e ainda tem o Varela aqui, ó, correndo um pouquinho por fora, tá? Correndo um pouquinho por fora aí o Varela. Mas não vou mentir, não. Vou com o nosso querido King Naldo, né? E vou no feijão com arroz aqui, né? Com o William, certo? Percebam aqui, ó. Só dobrei o Flamengo até agora, certo? Então, vou fazer outra dobra aqui. Poderia dobrar com o Léo Jardim, né? Ou com o Abel. Prefiro o Abel, então vou fazer uma dobrazinha de Palmeiras, né? E Flamengo. Seguindo as laterais com o Reinaldo e com o William, que Cruzeiro e Mirassol tem chance sim de SG. Inclusive, tá muito cedo para ver os mais escalados, ó. O Reinaldo tá aqui, ó. Léo Pereira, Gustavo Gomes, né? Eu tô diferenciando em 3 peças atrás, tá bom demais.
Meio de campo também engessado, acho que eu vou com esse meio e também acho que eu vou com esse ataque com o Caio Jorge como reserva de luxo. Mas vamos lá, não vou ficar antecipando as coisas não. Arrascaeta, difícil deixar de fora, um ano artilheiro, Flamengo é um time que tem volume de jogo, mesmo sendo um clássico, não tem como deixar de fora, ainda mais pelo histórico que ele tem contra o Vasco. Matheus Pereira, ontem meteu uma bola na trave, quase fez gol, né? É outro cara indispensável aí, né? Principalmente para quem tá nas primeiras posições nas suas ligas. É um cara que tá com média básica, é o meio-campista com maior média básica, né? E o Bragantino realmente vem sofrendo muitos gols fora de casa. E o Cruzeiro em casa sempre é muito ofensivo, não tem como deixar de fora. Então, para mim, esses dois são os dois indispensáveis. O terceiro nome é que você pode o quê? Fazer aí um bem boladozinho, tá? Se não for com ninguém com o Flamengo atrás, dá pra escalar o Coutinho, que voltou a jogar uma bola legal, certo? Dá pra dobrar o Flamengo no meio com o Saul, que vem também pontuando bem, tá? Tem o Alan Patrick, pra talvez uma penalidade aí no Grenal, mas eu acredito que se não tiver pênalti não vai pontuar tão bem assim, tá? Deixa eu ver quem mais aqui. O Mateuzinho contra o Corinthians, uma aposta legal, certo? Tem o Neymar no clássico contra o São Paulo, né? A gente não sabe se o São Paulo vai poupar ou não, né? E eu vejo uma melhora assim no Santos com o Vojvoda. Deixa eu ver mais quem aqui. Montoro e Savarino são dois nomes interessantes, mas o que eu ando percebendo é que o Montoro tá pontuando melhor fora de casa e o Savarino um pouquinho melhor em casa, né? Tem o Felipe Anderson, que estava com uma regularidade tremenda nos últimos jogos, né? Inclusive, deu uma assistência no último jogo em casa, acho um nome excelente, assim como o Maurício também. Fora de casa, algumas apostinhas como o Jean Lucas, que finaliza bastante contra o Ceará, eu acho interessante, né? E eu ficaria por aí, tá? Vamos ver outros nomes para o final de semana, mas eu não vou inventar muito, vou com o Alan Patrick, tá? Vou com o Alan Patrick. Vou fazer o feijão com arroz nessa rodada, já que são os grandes favoritos, Mirassol, Flamengo, Palmeiras, né? E Cruzeiro. Na frente aqui, temos que tomar cuidado aí, ver se o Samuel Lino vai jogar ou não, porque ele já andou entrando na lista dos poupados nos últimos jogos aí, né? E deve jogar na Libertadores, né? Mas é um cara de muita regularidade, jogando em casa, fazendo aquela jogadinha de cortar por dentro e finalizar, excelente nome, tá? Pedrão, foi mal no último jogo fora de casa, mas dentro do Maracanã sempre é uma perspectiva de gol, mesmo sendo clássico, tem um bom retrospecto contra o Vasco, acho um nome interessantíssimo. Verrete, se você não for com ninguém do Flamengo, ou quiser escalar contra, né? O Pirata aqui é um cara que em clássico vira e volta, deixa o seu golzinho, né? Mas um cara que não dá para deixar de escalar, tá? De todos esses que eu falei até agora, é o Vitor Roque, que vem numa crescente, tá com média básica, encaixou, né? Se adaptou perfeitamente, entendeu o estilo de jogo do Palmeiras do Abel e tá voando, tá? Não dá para deixar de fora o Tigrinho, vou escalar ele. Arthur Cabral, acho um nome interessante contra o Galo, que sofre gols fora de casa, né? O Guilherme é um cara de regularidade no clássico contra o São Paulo, de repente pode ser uma aposta interessante, né? Temos o Rian pro clássico, mas o Flamengo se defende bem, tem o Flaco Lopes, né, que vem jogando bem, mas vem pontuando no Cartola melhor fora do que em casa, prefiro o Tigrinho, né? E eu acho a dobra do Palmeiras de repente um pouco exagerada, mesmo sendo contra o Fortaleza, né? Tem o Hulk, que é um cara de média básica, mas jogando fora de casa, temos tantos bons nomes em casa que vou deixar ele em stand-by para essa rodada. Mesma coisa o Luciano no clássico, tá? Ainda mais que se levar em consideração que o Luciano não tem um bom histórico contra o Santos. Chico da Costa acho um nome interessante, né? Vira e volta, deixa um golzinho, mas assim, ó, sempre na média de 6, 7, 8 pontos quando faz gol. Se não faz gol, pontua baixa ou negativa, tá? Precisa muito do gol. Até o Cano, tá? Dá pra arriscar um Cano contra o Vitória, quem tá precisando tirar ponto aí. Mas o feijão com arroz, o básico, é o pessoal da parte de cima, tá? E nesse sentido eu não vou inventar, tá? Vou dobrar o Flamengo, Samuel Lino e com o Pedro. E aqui, né? Vamos botar aqui na reserva de luxo, que deve estar em dúvida. Deixa eu ver. Nosso querido Caio Jorge, que o Cartola já botou ele em dúvida, né? Não sei por que cargas d'água, né? Não vi nenhuma notícia até agora, mas posso estar queimando a minha língua. Vamos lá. Na sequência aí, rapaziada, eu vou trazer o time prontinho com o banco de reserva e capitão. Tá feito aí, pessoal, custando 163,14 cartoletas. Ah, mané, mas que time caro, meu Deus, eu não tenho tanta cartoleta assim. Pô, gente, a gente já tá indo pra 24ª rodada. Se você não tem 150, 160 cartoletas, alguma coisa de errado você fez até então, até agora, tá? Mas não se preocupem, na live de sábado eu vou dar uma atenção especial para as pessoas que não tem tanta cartoleta assim, para tentar montar um time mais barato, mais acessível, mais em conta, também com potencial de bem na rodada, tá? Daí coloquei o Pedro como capitão, mas poderia botar o Lino, poderia botar o Arrascaeta, poderia botar o Matheus Pereira, um Vitor Roque, que tá num momento sensacional, né? E o reserva de luxo acabei botando o Caio Jorge, tá? Mas deixaremos para sábado, né? Para fazer outro time, o time da live, que tá voando aí, tá com 1.150 pontos, 1.150 pontos, é isso, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, Instagram do Mané, 2.150 pontos, né?
Tá voando o time da Live. Live sábado, tá? Portanto, se você não é inscrito aí, né? Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Que daí que quando eu entrar ao vivo, você vai ser notificado e não perde nenhum conteúdo daqui pra frente. E claro, se você puder compartilhar aí, não ficar, né? Não ser egoísta, compartilha com a amiguinha aí. Vai ajudar bastante o canal a crescer. Tá feito aí, pessoal. 163.14 cartoletas, né? O time do vídeo pra rodada número 24, que é só final de semana. Então é isso, pessoal. Time do vídeo escalado. Como eu falei assim, ó, não tem muito pra onde correr essa rodada, né? É Flamengo, Palmeiras, Mirassol, né? E Cruzeiro, que são os 4 primeiros colocados que vão jogar em casa. Alguns com jogos um pouco mais difíceis, outros com jogos mais favoráveis, mas é mais ou menos por aí. O resto são escolhas de jogadores. Dá pra dar uma diferenciadazinha num cara ali no meio? Dá. Dá pra diferenciar com um cara lá atrás? Dá. Mas à frente eu achei que ficou um pouco engessada pra rodada. E você que precisa tirar a diferença numa live de sábado, a gente dá uma olhada nisso. Portanto, se você é inscrito, deixa aquele like, dá essa força aí pro mané. Se você não for inscrito, convido na maior humildade do mundo aí a conhecer o canal e acabar se inscrevendo pra não perder a live de sábado. Mais um grande beijo de coração. Até sábado. Vamos que vamos. Fui.